Vamos começar pelo índice glicêmico, para vocês entenderem esse processo, porque a partir disso a gente entende o que é a diabetes. Vamos pensar, fazer um comparativo de quilômetros por hora. Então a gente tem quilômetros por hora para a velocidade do carro, né, para a velocidade das coisas, e a gente tem o IG, que é o índice glicêmico, que é a velocidade com que o açúcar vai chegar no sangue. Então aqui a gente está basicamente falando é a velocidade que o açúcar vai chegar. Então a gente está falando de velocidade, certo? Beleza. Quando a gente come um alimento, então vamos pensar aqui, ó. Eu tenho a minha boca e aí eu tenho aqui o alimento. Eu vou colocar aqui, gente, não repara nos meus desenhos, pelo amor de Deus. A boca, gente, como que eu vou desenhar uma boca? A boca! Ainda bem que eu faço bolo, porque se fosse pra desenhar, eu ia estar lascada. Beleza, aqui, ó, a carinha do ser humano. Nossa, tá parecendo um pato, um pintinho agora. Mas ok, a boca aqui da pessoa. Chegou o alimento vai entrar, vamos fazer aqui todo o processo. Ele vai entrar, certo? Vai passar aqui pelo esôfago e vai chegar aqui no intestino, no estômago, calma. Operei já esse cliente. Vou passar pelo estômago, certo? E aí ele vai vir do estômago, ele vai vir por um intestino delgado, certo? Vai vir passar pelo intestino grosso e vai sair, certo? Esse aqui basicamente é por onde passa, né, o nosso alimento. Então, boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e saiu. Ok. O alimento vai vir para cá, no estômago a gente tem que processo? A gente tem um processo que a gente chama de digestão, que é o quê? Que é a quebra, vai macerando, fica o tempo inteiro, o estômago joga ácido e vai quebrando esse alimento, né? Porque o único lugar que a gente tem dente, gente, é na boca, né? Por isso que a gente fala, mastiga bem esse alimento, por quê? Porque chegou para cá, não tem como mastigar, e se você sai aí umas pelotas de alguma coisa, porque você não fez esse processo aqui direitinho, porque não tem mais onde, não tem dentinho. Não tem, coleguinha, tem que mastigar direito. Então a gente vai vir aqui, então ele vai jogar ácido, vai jogar isso, vai fazer todo esse movimento, vai ficar 3 horas aqui, ó. Aí se você não mastiga direito, já viu quando você fala, tô empanzinado, parece que minha digestão tá lenta, por quê? Porque você não mastigou o negócio fica em torno de 3 horas aqui, só uma curiosidade, tá? Fica em torno de 3 horas no nosso estômago e vai para o intestino. E é dentro do nosso intestino que a gente tem a absorção dos nossos nutrientes. O nosso intestino delgado, ele tem em torno aí de uns 7 metros. Pensa, fala 7 metros, Poliana, 7 metros é muita coisa. 7 metros é muita coisa. Se eu pegar meu intestino aqui e for puxando ele, dá o tamanho da minha sala aqui, mais ou menos. O negócio é comprido, né? Depois você, por curiosidade, dá uma medida aí, você vai ver. Esse trem é comprido. É comprido. Por quê? Porque ele vai passando devagarzinho todas as oportunidades que ele tem. Tem 7 metros para absorver nutrientes, gente. Então mastiga um negócio bonitinho para não dar trabalho. Aí você fala, meu intestino tá preso. Por quê? Porque você também tá dando trabalho para ele, né? O negócio não tá fluindo. E aí a gente tem no nosso intestino, abrindo aspas para uma outra curiosidade, a gente tem no nosso intestino o que a gente chama de vilosidades. A gente olha, olho nu, a gente tem assim um negócio praticamente retinho, né? Mas na verdade ele vem dentro dele e faz um monte de voltinhas, um monte de ondinhas. Só que aí se você for puxar o microscópio aqui, ó, esse desenho ficou massa. Puxou o microscópio, em cada vilosidade dessa daqui, eu tenho várias ainda microvilosidadezinhas para poder absorver melhor ainda esse alimento. Então, é nessa região aqui que o negócio vai acontecer. Por isso que quem faz bariátrica, por exemplo, além de reduzir o tamanho do estômago, ele tira um pedaço do intestino para o quê? Para diminuir a quantidade de absorção. E nisso acaba que perde-se um pouco de absorção de vitaminas, de minerais, e a pessoa pode ter algumas deficiências e precisa suplementar para o resto da vida. Então, se aqui é absorvido, então é daqui que vai chegar e vai lá para a corrente sanguínea e vai entrar nas células e vai para onde precisa ir. Então, é tudo aqui que isso acontece. Se não quebrar, o nosso organismo não consegue absorver. E se ele não consegue absorver, no nosso intestino ele não foi feito para ficar com essas moléculas maiores. Então, é onde a gente sente essas dificuldades, sente gases, sente da diarreia e vários outros sintomas que a pessoa pode sentir, porque o intestino não foi feito para moléculas grandes, ele foi feito para absorver as moléculas pequenininhas, as mono, entendeu? Se você vai comer uma carne, você não vai absorver um pedaço de carne, você vai absorver a menor partícula que tem da carne, que é o aminoácido, tá? Da gordura também, tudo vai
cuidado, é a menor partículazinha de tudo, é a forma mais simples. Porque, gente, imagina, essas moléculazinhas, elas precisam entrar na corrente sanguínea, então elas vão passar para lá e depois elas têm que entrar dentro das células para fazer as funções que elas precisam fazer. Aí você acha que uma molécula grande vai passar? Não vai, gente. Tem que ser um pouquinho, menorzinho, mais facinho para poder passar ali, tá bom? Vamos imaginar aqui um avião. Meu desenho de avião é o melhor. Certo? Beleza. Meu avião aqui tá um Boeing lá, cheio de gente, né? Lotado. O avião, vamos pensar que o avião é o meu alimento. Certo? O alimento chegou aonde? No aeroporto. Quem que é o aeroporto? É a minha boca. Certo? Aí, chegou na minha boca, né? E aí vai todo mundo indo para a sala de embarque, né? Todo mundo e tal, e vai lá para a porta do aeroporto. Vai para o seu intestino. Entendeu o caminho que a gente desenhou antes? Passou pela boca, vai todo mundo para a porta do intestino para esperar o quê? Os táxis, não é? O táxi, o Uber, para poder ir embora para onde precisa ir, seja para o trabalho, seja para casa, né? Enfim. Então, aqui eu tenho o alimento. Aqui eu tenho o aeroporto, que é a minha boca, que sou minha pessoa, e eu tenho o intestino, que é lá a porta, né? Beleza. E aí, gente, eu tenho quem? Eu tenho os táxis. O taxista. Quem que é o taxista no meu organismo? É a insulina. Então, vamos lá. Insulina sou eu. Insulina. Insulina, ela é o táxi. Então, é ela que vai carregar o açúcar para onde ele precisa ir. O açúcar, ele não sai andando assim, aleatório, ele fica na corrente sanguínea lá, olhando para o horizonte, beleza, mas ele não consegue entrar sozinho na célula, ele precisa de um táxi para poder ir, ele precisa de um táxi para sair andando aqui. Então, ele chega na porta do aeroporto, né, chega lá na porta do aeroporto e os táxis estão tudo lá na porta. Você não concorda comigo, se esse avião tiver lotadão, quem que são os passageiros? Vou fazer de canetinha colorida para vocês entenderem bem esse negócio. Quem que são os passageiros? São os açúcares. Então, esse avião, alimento, tá cheio de passageiro, açúcar, que chegou na sua boca, foi lá pro intestino, que é a porta do aeroporto, para poder pegar o táxi, que é a insulina, para poder ir para onde? Para casa, para o trabalho, para onde você quiser. Que aí ele vai pro fígado, vai para as células, vai te dar energia, vai pro cérebro. E aí ele vai para onde? Vai para o intestino, para o fígado, para o cérebro, para onde? Para a célula, onde estiver precisando, vai esse açúcar, vai essa glicose para poder dar energia ou para ser guardada como glicogênio, enfim, daquela forma como a gente falou. Mas ela precisa da insulina. Beleza. Chegou o avião, lotado de gente, e os táxis vão ficar lá na porta e não vai dar conta desse tanto de gente. Não vai dar conta, é táxi demais. O táxi, gente, ele é feito aonde? No nosso pâncreas. Então, o táxi, né, a insulina, ela é feita no nosso pâncreas. Vamos chamar o pâncreas de sindicato. Ele é o sindicato dos taxistas. Toda hora vem com essa demanda, taxista. Aí, o aeroporto, né, nosso organismo aqui, vira pro pâncreas e fala assim, ó, coleguinha, tá precisando produzir um pouquinho mais, né? Não tá dando conta, tá vindo toda hora, trocentos aviões um atrás do outro, assim, ó, e não tem táxi na porta. Aí, o que o sindicato vai fazer? Ele vai fazer uma greve. O sindicato adora uma greve, né? Vai fazer uma greve. E aí, gente, o que ele vai fazer? Ele vai parar de produzir a insulina, ou então ele vai diminuir a quantidade. Fala assim, você quer muita? Então, o pâncreas é meio vingativo. Então, vai fazer? Não vai fazer, coleguinha? Então, peraí que eu vou te mostrar que o meu poder, ele vai entrar de greve, vai diminuir a quantidade ou vai zerar o negócio de vez. O que é a greve, gente? É o diabetes. Sacou como funciona esse negócio? Entendeu? Entendeu o que é a velocidade? Beleza, então qual que é o problema do diabetes? Qual que é o problema de ter um índice glicêmico alto? Eu consumi esse alimento, ele entrou de uma vez, ele foi para a porta do intestino de uma vez e começou a ir para a corrente sanguínea. Então lá na minha corrente sanguínea, minha glicemia, o que é a glicemia? É a quantidade de açúcar no sangue. Minha glicemia tá ok, tá estávelzinha. Aí eu comi um chocolate. Oi! Deu um pico. Pico de açúcar no sangue, é a hora que os taxistas, é a hora que ele foi lá pra porta e todo mundo ficou louco.
Então, tem um monte de açúcar lá na porta e os taxistas ficam tudo desesperados. Então, um alimento que tem um alto índice glicêmico vai deixar os taxistas desesperados. Um alimento que tem uma velocidade muito rápida para chegar no sangue não dá tempo. Não dá tempo de repor esse tanto de táxi, não dá tempo, você tá entendendo? É aí onde vai entrando um problema. E aí vai fazendo esse pico toda hora, aí entra de greve. Por isso que a gente fala, ai, Polly, então qual que é a diferença de um índice glicêmico mais baixo, um índice glicêmico, né, um pouco menor? Então, é como se eu tivesse, em vez de ter um avião, eu tenho um jatinho particular. O que é o jatinho particular? É aquele que tem menos passageiro, né, gente? Que vai diminuir essa quantidade. Então, em vez de você vir e ser esse desespero todo, você vai chegar aqui, ó, e aí você vai fazer um picozinho mais de boa. Então, não pede tanto do nosso organismo. O negócio, ele vai funcionando mais devagar e a gente não tem esse risco de uma greve. A gente não tem esse risco do nosso organismo apelar e o negócio não funcionar mais. Então, quando a gente fala de um alimento ou de um ingrediente que tem um alto índice glicêmico, a gente está preocupado com isso tudo aqui, ó. Você entendeu? Então, por isso que a gente tem que fazer escolhas de farinhas melhores, para a gente poder evitar isso daqui. Por isso que o diabético, ele não pode consumir açúcar, porque toda vez que ele consumir açúcar ou consumir farinhas que são refinadas, a velocidade vai ser alta, ele vai chegar muito rápido no sangue e ele já está em greve, ele já não tem táxi, ele já não tem insulina suficiente para resolver o problema dele. E aí ele vai ter problema. Aí o negócio não vai dar certo, é onde ele vai passar mal e vai ter vários problemas que a diabetes tem. Então, basicamente, de uma forma bem descontraída, eu espero que vocês tenham entendido como que funciona de uma forma bem simples mesmo, né? O diabetes e como que é a questão do índice glicêmico, por que a gente briga tanto. Vocês viram? Às vezes vocês falam assim, pra que ela tá me explicando por onde que vem, pra onde que vai o organismo, mas é pra vocês entenderem toda essa analogia aqui, né? Toda essa brincadeira, mas que funciona basicamente desse jeito no nosso organismo. Beijo, tchau.